Nesse tutorial, vamos ver como preencher com registros ou informações do banco de dados o nosso carregar conteúdo fora do carrossel conforme o slide do carrossel apresentado do que foi implementado no tutorial anterior. Então, no tutorial anterior, implementamos esta parte aqui de carregar o conteúdo fora do carrossel conforme o slide que está sendo apresentado, no entanto, era de forma estática. Agora, nesse tutorial, vamos implementar para preencher as informações do carrossel com registros do banco de dados. Só lembrando, você pode realizar o download do código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado é o seguinte, por exemplo, eu estou no slide 1, ele apresentou o conteúdo do slide 1. Vou para o slide 2, ele atualizou. Aqui ele carregou o conteúdo relacionado ao slide 2. Aqui eu estou no slide 3, ele carregou o conteúdo relacionado ao slide 3. Isso implementamos no tutorial anterior, no entanto, era de forma estática. Agora, essas informações aqui, elas vão estar vindo do banco de dados. Então, aqui no banco de dados, temos todas essas informações e essas informações que vão ser apresentadas aqui. Vai ser carregado de forma dinâmica. Além de preencher essas informações de forma dinâmica, no final do tutorial será disponibilizado para download a parte de alterar a ordem. Por exemplo, aqui o slide primeiro está em primeiro e o quarto está em quarto, conforme podemos ver. Agora eu quero inverter, eu quero que o quarto seja em primeiro e o primeiro seja em quarto. Vamos ver se realmente aconteceu isso. Eu estou aqui no primeiro, está o quarto. Agora vou aqui em último, está o primeiro. Então, alterei a ordem simplesmente arrastando aqui. Ao arrastar, eu já altero a ordem. Então, isso também vai estar disponível para o download. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e também para você que está assistindo o vídeo do canal pela primeira vez. Então, vamos ao tutorial. Para começar, vamos baixar o código-fonte do tutorial anterior, no qual implementamos o carregar conteúdo fora do carrossel. No entanto, foi implementado de forma estática. Você pode estar realizando o download do código-fonte que está disponível abaixo do tutorial. Após ter realizado o download, vai ter este arquivo, o arquivo index e o diretório imagem com as imagens do carrossel. Eu coloquei os arquivos no WAMP Server, pois estarei utilizando o servidor WAMP Server. Coloquei em seguida no diretório www e o diretório aula que sempre utilizo para os tutoriais. Portanto, já vou abrir este diretório aqui no WAMP Server, este arquivo. Portanto, vou em aula. Somente antes eu vou abrir o PHPMyAdmin, o banco de dados. Então, vou aqui em aula e já abriu o nosso arquivo estático, este arquivo index. E agora vamos começar a preencher as informações, essas informações aqui com registros do banco de dados. Portanto, vou agora aqui no PHPMyAdmin criar uma base de dados. Portanto, eu estarei utilizando a base de dados chamada Celc, que sempre utilizo para os tutoriais, e essa base de dados não possui nenhuma tabela. Eu vou criar a primeira tabela chamada carrosséis, vou atribuir aqui 14 colunas e executar. A primeira coluna vai ser a nossa chave primária, portanto, ID, em seguida primary, e também vai ser auto-incrementa. A próxima coluna vai ser o nome, vai ser do tipo varchar 220 caracteres. A próxima coluna vai ser a coluna imagem, varchar, também 220 caracteres. Em seguida, vai ser o título, vai ser este título lateral, portanto, título underline lat. Também vou colocar texto lateral, no nosso caso ainda não tem, mas eu já vou colocar, por exemplo, poderia ter um texto depois aqui do título. Agora vamos ter em relação ao botão, vamos ter a cor do botão, o texto do botão e o link do botão. Somente faltou determinar o tipo do texto, então aqui vai ser do tipo text, daí eu não preciso colocar o tamanho, como eu falei. Agora vamos ter o
cor botão vai ser do tipo varchar 20 e aqui na cor do botão eu vou utilizar as cores do Bootstrap. Portanto, vou apresentar quais são as cores. Vou abrir aqui o framework Bootstrap, vou em documentação e em seguida posso ir aqui em Color. Está aqui o Colors. Então vai ser essas cores: Primary, Secondary, Sucer, Danger, o laranjado, Info, são estas cores que eu posso estar utilizando. Então aqui tem as cores de fundo, são estas cores. Então é daqui que eu estou retirando as cores. Em seguida, depois do cor botão, eu vou ter o texto underline botão. Vai ser varchar 50 caracteres e também vou ter o link underline botão. Vai ser do tipo varchar 220 caracteres. Em seguida, vou ter a coluna ordem, pois vai indicar qual é a ordem aqui dos slides. Por exemplo, eu quero que esta primeira imagem venha se tornar terceira. Então, é esta coluna que vai ser responsável. Vai ser do tipo inteiro. Ele automaticamente coloca 11 caracteres. E vou também ter em relação à situação. Vou colocar aqui como chave estrangeira, então eu vou precisar criar essa tabela ainda. E agora vou colocar create. Quando foi criado, vai ser do tipo datetime. E quando foi modificado, modified, também datetime. Somente o modified não é obrigatório, pois quando eu estou inserindo, não estou editando, não estou modificando. Então agora eu vou criar a tabela e depois criar essa tabela situação. Salvar para criar a tabela. Então já criei aqui a tabela. Eu vou criar mais uma tabela agora que vai ser a situação. Portanto, vai ser situação, vou colocar o S no final, seguindo o padrão do Cake PHP, pode permanecer 4 colunas sem problema, chave primária, ID, portanto vai ser primary, além de ser primary também vai ser autoincremento. A próxima coluna vai ser o nome, varchar 120, em seguida, quando está sendo criado, datetime. Em seguida, quando está sendo modificado, datetime. Somente quando está sendo modificado, não é obrigatório preencher, pode ser nulo. Agora, vou salvar para criar essa tabela. Vou inserir 2 registros. Então, ativo. Esse registro vai indicar que está ativo. E aqui vai ser inativo. Quando está sendo inserido, executar para inserir, visualizar. Portanto, quando eu utilizar 1, vai significar ativo. Quando eu utilizar 2, vai significar inativo. Com os 2 registros inseridos na tabela situação, vamos retornar na nossa tabela carrossel e inserir algum registro. A coluna ID eu não preciso inserir, pois é autoincrementa. Nome do slide vai ser slide 1. Em seguida, a imagem. Vamos ver aqui no nosso projeto qual seria a primeira imagem. Vou abrir aqui no Notepad++ e temos o nome da imagem, imagem1.jpg. Este nome refere-se à imagem que vocês baixaram. Então, quando vocês baixaram o código-fonte, tinha este diretório e tem a imagem 1. É esta imagem que eu estarei utilizando, portanto, já coloco imagem 1, JPEG, em seguida título lateral, então já vou pegar aqui, então vou pegar aqui da nossa primeira imagem, conteúdo da primeira imagem, copio e já colo aqui. Então vai ser o título e aqui no texto eu coloco o conteúdo. Somente eu vou retirar aqui o caractere especial, pois eu estou cadastrando manualmente. Em função de estar cadastrando manualmente, eu precisaria estar convertendo para o TF8. Cor do botão, então eu vou utilizar estas cores aqui. Somente eu vou pegar aqui conforme já utilizamos. Qual cor que foi utilizada? No primeiro foi utilizado a cor SUSES, que seria o verde. Vamos ver. Então, aqui o SUSES é esse que eu estou utilizando. Portanto, cor do botão SUSES. Texto do botão é comprar. Então, já coloco comprar. Link do botão. Então, eu vou pegar aqui um link. Vou pegar este link aqui. Portanto, copiar o endereço do link e já estarei colando aqui. Ordem vai ser 1, primeiro slide, situação 1, ativo. Portanto, como eu havia falado, 1 ativo, 2 inativo.
e quando estou inserindo. E quando eu estou modificando, não precisa porque pode ser nulo. Vou executar para inserir, portanto, inserir aqui o primeiro slide. Vou inserir mais 3 slides, seguindo conforme está aqui o segundo, terceiro e o quarto. Portanto, eu vou pausar a aula, vou cadastrar e logo retorno. Você faz a mesma coisa, cadastra mais 3 slides e retorna para o tutorial. Inseri mais 3 slides, slide 2, 3 e o 4. Aqui estão as imagens, o título, conteúdo, a cor, conforme aqui tem no Bootstrap, Danger, o laranjado, o info, são estas cores que eu utilizei, o texto do botão, link do botão, a ordem e a situação. Agora que eu já tenho cadastrado, vamos trazer essas informações aqui para o nosso projeto HTML, pois ele é um projeto HTML por enquanto. Preciso converter ele para PHP, então vou em Arquivo, Salvar como, vou escolher aqui a extensão PHP, está aqui, salvar. Agora a extensão PHP, se viermos ver aqui temos dois projetos, temos o index.php e o index.html. Então o index.html eu vou colocar V1 versão 1, deixar aqui somente como backup. E aqui vou no navegador, vou atualizar, ele abriu normal, ele abriu agora o index.php. Se eu colocar aqui index.php, o resultado é o mesmo. Para trazer as informações do banco de dados para o nosso projeto, eu preciso fazer a conexão do PHP com o banco de dados. E para isso, eu já vou colar aqui o arquivo que sempre utilizo nos tutoriais, que é o arquivo de conexão, no qual eu indico qual servidor que está o banco de dados, qual o usuário, qual é a senha, qual é o banco de dados, realizo a conexão e aqui verifico se realizou a conexão com sucesso ou não. Agora, este arquivo conexão eu estarei incluindo aqui no index, no nosso index.php agora. Portanto, vou abrir o PHP, já finalizar e incluir. Portanto, include underline once para incluir somente uma vez o arquivo chamado conexão.php. Depois de ter realizado a conexão, eu já posso buscar as informações no banco de dados. E para buscar os registros, eu vou criar então uma query, vai ser o nosso select, selecione todas as colunas, asterisco, from da tabela, portanto eu vou pegar aqui o nome da tabela, carrosséis, colo aqui o nome da tabela, where, vou colocar uma condição, onde a coluna, que refere-se à situação ID, a situação ID deve ser igual a 1, deve ser ativo. E vou ordenar, order by, pela coluna responsável pela ordem, que é a coluna ordem, da forma ASCII, 1, 2, 3 e assim por diante. E vou atribuir esta query para uma variável chamada cefrão result underline carrosséis. Com a query já criada, agora eu posso estar executando, e para executar utilizo MySQL underline query. Primeiro eu pego a variável que possui a conexão, em seguida a variável que possui a query, finalizo, ponto e vírgula, e vou atribuir o resultado que vier para uma variável chamada resultado underline carrosséis. Em seguida, vou verificar se veio algum resultado do banco de dados. Caso venha, aí sim que ele vai carregar este Jumbotron, que está o carrossel. Se for true a nossa variável resultado carrossel, quer dizer que ele encontrou algum registro, e se a nossa variável resultado carrossel, a quantidade de linha num, underline, linhas que ele retornou do banco de dados for diferente de zero, quer dizer, se ele encontrou algum registro, vai ser diferente de zero. Aí sim ele acessa este hífen. Acessando este hífen, vai imprimir esta div do Jumbotron, no qual está o carrossel. Depois dele imprimir o Jumbotron, eu estarei finalizando o hífen. Vou abrir o PHP e já finalizo o PHP. Vou retornar no navegador para ver se ele está imprimindo correto, atualizar. Portanto, não apresentou nenhum erro, quer dizer que a nossa conexão e o buscar no banco de dados está correto.
Primeiro, vou imprimir esses marcadores de forma dinâmica, portanto, eles estão dentro do OL. Vou, então, abrir o PHP, já finalizar o PHP. E esses itens, eles só indicam quantos slides há. Então, eu somente pego o resultado que veio do banco de dados e verifico quantos slides tem. E para verificar, eu utilizo o MySQL underline num linhas, quantas linhas que possuem de resultado que veio do banco de dados. E vou atribuir para uma variável chamada quantidade underline slide. Em seguida, vou criar uma variável de controle, vai ser cont underline marcadores, vai inicializar do zero, porque o nosso primeiro é o zero. Em seguida, eu vou utilizar o while, porque, por exemplo, aqui quantidade slide ele possui o número 3. Então, eu somente vou executar enquanto for nosso marcador for menor do que 3. Para isso, coloco o while, pego a nossa variável de controle, controle marcador, enquanto ela for menor que cifrão quantidade slide, então ele execute este while. Agora, quando finalizar, ele vai sair deste while. E dentro deste while, eu vou imprimir o que eu estou imprimindo de forma estática aqui. Eu copio todo este código, colo aqui, substituo aspas duplo pelo aspas simples aqui internamente. E podemos observar que aqui eu preciso estar imprimindo o número, é o 0, 1, 2 e o 3. Ele está dentro desta variável, então eu simplesmente coloco aqui o nome da variável. E esta variável, sempre que passar aqui pelo while, ele vai ser incrementada, mais. Primeira vez vai ser 0, quando ele passar na segunda vez no while vai ser o 1, terceira vez vai ser o 2, na quarta vez vai ser o 3. Então, essa parte aqui do fixo eu já posso estar apagando, porque ele deve imprimir de forma dinâmica. Vamos testar agora, atualizando a página e manteve os 4 marcadores. Por que manteve os 4 marcadores? Porque agora eu estou trazendo de forma dinâmica do banco de dados e no banco de dados eu tenho também 4 slides, conforme está aqui, 4 slides. Então, esta parte aqui ele já imprimiu de forma dinâmica. Vamos agora fazer a parte do slide. Vou então abrir o PHP, em seguida finalizar o PHP e aqui eu vou ler o resultado que veio do banco de dados que está dentro desta variável. E para ler o resultado, eu vou criar o while e toda vez que ele passar aqui pelo while e ler um registro, ele vai atribuir para a variável linha slide e para ler o resultado vou utilizar o MySQL underline fetch a sós para poder imprimir através do nome da coluna o resultado que está dentro da variável resultado carrossel. Abro o while, já finalizo aqui o while. Em seguida, eu estarei imprimindo agora o slide. Primeiro, copio esta div, somente eu preciso aqui finalizar o PHP e abrir novamente o PHP. Colo o abrir a div, já finalizo a div. No entanto, podemos observar que somente no primeiro slide que é ativo, nos outros não é ativo. Então, eu preciso verificar se eu estou imprimindo o primeiro slide. E para isso, primeiro eu vou criar uma variável chamada de controle underline slide, vai ser inicializada com 0 e toda vez que passar aqui pelo while, vai ser incrementada mais. Então, somente na primeira vez que vai ser 0. Na segunda vai ser 1, 2 e assim por diante. Então, somente na primeira vez que vai ser 0. Então, é fácil. Eu verifico. Se for igual a 0, se a nossa variável cifrão cont slide for igual a 0, ele acessa este hífen aqui. Ao acessar este hífen, uma variável chamada active vai estar recebendo o valor active. Agora, se não,
Quando ele não acessar este hífen, a variável active, ela sempre vai ser vazia. Agora sim, então eu pego esta variável active, na primeira vez ele vai acessar este hífen e vai possuir o nome do seletor active, e nas próximas vezes ele não vai ter esse active valor, ela vai ser vazia. Então eu vou abrir o PHP, inclusive eu poderia estar dando aqui um eco só para diminuir tanto abrir PHP e finalizar PHP. Então aqui eu posso estar excluindo esse PHP e aqui substituir aspas duplo pelo aspas simples e imprimir a variável active. E aqui também esta div eu dou um eco e apago este abrir PHP. Agora eu preciso imprimir a imagem. Vou dar um eco, abro aspas duplo, colo e finalizo ponto e vírgula. Vou substituir o aspas duplo pelo aspas simples. Em seguida vou alterar aqui o nome da imagem conforme vem do banco de dados. Logo já alteramos. Primeiro, eu vou acessar o diretório imagem, vamos ver, diretório imagem, e ao invés de eu deixar todas as imagens em um diretório só, eu vou fazer o seguinte, cada registro vai ter seu próprio diretório, que vai ser identificado pelo ID. Assim eu posso ter imagens com nome repetitivo sem ter problemas. Então, primeiro registro tem a imagem 1. Então, registro 1 vai ter o diretório 1 e vai ter a imagem 1. Então, eu vou Ctrl C, colar aqui dentro. Em seguida, vou ter o diretório 2, que vai ser o registro 2, colo já aqui. Em seguida, vamos ter o registro 3, que vai ter a imagem 3. E agora o registro 4, vamos ver, o registro 4 vai ter a imagem 2. Então, eu vou colocar registro 4, vai ter a imagem 2. Então, se cada registro vai ter seu próprio diretório, no código eu preciso indicar que vai acessar o diretório imagem, em seguida eu vou estar imprimindo o diretório, e em seguida o nome da imagem. Então, barra e o nome da imagem. Onde está o diretório? O diretório está na variável linha. Em seguida, eu preciso imprimir a coluna ID. Eu posso imprimir através do nome da coluna, porque eu estou utilizando fetch associa. Então, eu posso estar utilizando o nome da coluna. Agora, eu vou utilizar o nome da coluna imagem. Eu faço a mesma coisa. Pego a variável que possui o registro. Em seguida, abro colchetes e fecho colchetes e coloco aqui o nome da coluna. E a coluna tem o nome de imagem. Posso excluir essa parte fixa que foi criada no tutorial anterior. Vamos ver se ele vai estar mantendo no nosso navegador a atualizar e ele trouxe as imagens corretamente. Vou agora botão direito, exibir o código-fonte. Ao exibir o código-fonte, podemos ver que ele está buscando a imagem em que local? Imagem, diretório 1, imagem 1. Imagem 2, imagem, diretório 2, imagem 2. Terceiro slide, imagem, diretório 3 e a imagem 3. O quarto slide, imagem, o diretório 4, que é o registro 4, imagem 2. Em função de cada registro ter seu próprio diretório, com isso eu posso ter slide com imagem diferente e nomes iguais. Eu não preciso colocar algum caractere para diferenciar. Inclusive, vou deixar um link para vocês como realizar o upload e ao realizar o upload criar seu próprio diretório. Esse tutorial não é exclusivo para este exemplo, mas para vocês terem uma ideia como fazer o upload e criar diretório. Em relação ao slide já está funcionando, somente faltou aqui alterar o texto alternativo e no texto alternativo eu estarei colocando, vamos ver qual é a coluna do banco de dados, retornar aqui no banco de dados e vou utilizar a coluna nome. Quando ele não encontrar a imagem, ele vai imprimir este nome.
Em relação ao anterior e o próximo, não precisamos alterar nada. Vamos para a parte do conteúdo, que a princípio está sendo carregado de forma estática, vamos carregar de forma dinâmica. Então, vou abrir o PHP, já finalizar o PHP. Primeiro, eu vou buscar no banco de dados, executando esta query, pego esta variável que possui a query. Para executar, utilizo o MySQL underline query. Primeiro, eu coloco a variável que possui a conexão, em seguida, a variável que possui a query, e o resultado eu vou estar atribuindo para uma variável chamada resultado underline carrosséis. Depois de ter o resultado, eu vou ler o resultado utilizando o while. E toda vez que ele passar pelo while, eu vou atribuir o resultado da linha para uma variável chamada linha slide. Para ler o resultado, vou utilizar o MySQL underline fetch assoc para poder imprimir através do nome da coluna e vou ler o resultado que está dentro da variável resultado carrossel. Então, pego aqui o nome da variável e vou abrir e fechar a chave. Em seguida, primeiro eu vou estar imprimindo esta div. Vou dar o eco, abrir aspas duplo, colar e fechar o aspas duplo. Somente aqui vou colocar agora aspas simples para os atributos internos. Abri a div, já vou finalizar esta div dando o eco também. Copio aqui o finalizar esta div e podemos observar que o número aqui é incrementado, 0, 1, no terceiro slide 2, no quarto 3, então aqui não pode ficar sempre 0. Para isso eu vou criar uma variável de controle. Então a variável cifrão conte controle underline conteúdo, ela vai inicializar como 0, porque na primeira vez ele vai imprimir 0. Então pego esta variável simplesmente e vou imprimir aqui, fecho aspas duplo, ponto, e abro aspas duplo e aqui eu imprimo a variável. E além disso, sempre que passar aqui pelo while, a variável controle conteúdo vai ser incrementada mais. Com isso, primeira vez vai valer 0, sendo 0. Na segunda vez que ele passar pelo while vai valer 1, então aqui vai ser 1. Aqui depois vai incrementar, vai ser 2 e assim por diante. Então sempre vou ter 0 e 1. Agora, o próximo passo é o estilo, porque somente o primeiro é bloco, somente o primeiro é apresentado quando é carregada a página, os outros é none. Então, somente na primeira vez que eu preciso colocar é o bloco neste local. E para isso eu vou utilizar um hífen. Se a nossa variável controle conteúdo, se ela for igual a 0, quer dizer que é a primeira vez. Então, acessa este if. Agora, se não, ele acessa este else. Ao acessar o else, então ele vai atribuir o none. Vai ser uma variável chamada cifrão AP de apresentação conte conteúdo. Ela vai estar recebendo none, que não deve ser apresentado. Agora, na primeira vez, ele deve apresentar, então vai ser o block. Agora eu pego esta variável apconte e vou substituir aqui para ele imprimir ou block ou none conforme a condição. Então estarei aqui apagando o bloco, fecho aspas duplo, abro aspas duplo, ponto para concatenar e aqui dentro eu coloco a variável. Eu poderia estar imprimindo diretamente porque eu estou com aspas duplo aqui no início, então eu posso estar imprimindo diretamente desta forma. Aqui não vai dar problema, então posso deixar assim. Aqui eu concatenei porque aqui é um único seletor para não ter problema. Se eu fizesse desta forma aqui, então eu preferi concatenar. Já tendo implementado a parte se deve apresentar ou não, vamos para o conteúdo. Já temos aqui o H3, vou dar o eco, finalizo, ponto e vírgula, e este conteúdo vai vir de forma dinâmica do banco de dados. O valor que está dentro desta variável, então fecho aspas duplo, ponto, abro aspas duplo, coloco a variável que possui o valor e agora o nome da coluna vai ser o título conteúdo. Vamos ver aqui
o nome da coluna vai ser, então, título lateral. Copio o nome da coluna. Em seguida, eu tenho o botão. Vou copiar este botão e também vou dar o eco, abro aspas duplo e colo internamente. Somente vou substituir o aspas duplo pelo aspas simples aqui nos nossos atributos e vamos trazer os valores dinâmicos. Primeiro, eu preciso imprimir o texto do botão que está dentro desta coluna, texto botão. Fecho aspas duplo, ponto, ponto e abro aspas duplo. Pego a nossa variável linha, underline, slide, em seguida o nome da coluna. Logo, retornamos para colocar a cor do botão. Vamos apagar este fixo. Aqui eu estarei apagando e agora eu estarei carregando de forma dinâmica. No entanto, vamos testar primeiro. Vou dar um Ctrl F5 para recarregar o conteúdo. Primeiro, vamos ver agora. Segundo, carregou também. Terceiro, correto. Somente ele está totalmente sempre verde, porque ainda não alteramos. No entanto, o título do botão ele já está alterando. Reservar, visualizar, detalhes. Então, a cor refere-se a esta parte. Então, a cor também eu vou trazer de forma dinâmica. Fecho aspas duplo, ponto, ponto e abro aspas duplo. Vou copiar aqui de cima já o exemplo. Somente vou alterar o nome da coluna. A coluna que tem a cor do botão é cor botão. Pego o nome da coluna, cor botão. Vamos ver agora, atualizar. Primeiro é o comprar. Segundo, reservar, vermelho, já está correto. Visualizar, então a cor do botão já está alterando. Agora temos o link do botão, então teremos esta coluna. Então, ao invés de eu estar utilizando aqui o button, vamos retornar aqui no Bootstrap, no Framework, e vamos pesquisar por button. Temos aqui buttons, portanto, vou abrir. E ao invés de eu estar utilizando o button conforme eu estou utilizando, eu vou utilizar um link. Então, para criar o link, eu coloco a tag A e em seguida o seletor. Então, eu coloco a tag A, como está indicando, abro a tag A e finalizo a tag A. Não preciso utilizar o type e em seguida o seletor, conforme já estamos utilizando. Aqui está o seletor. Somente isso. Agora eu vou ter o link href e vou utilizar esse atributo conforme está indicando. Então, vou colocar aqui o href. Somente preciso substituir o aspas duplo pelo aspas simples. E o link está nesta coluna que como eu havia informado, o link botão. Eu posso pegar aqui também este exemplo, somente altero o nome da coluna. Então, aqui no link, eu estarei colocando o nome da coluna, link botão. Então, altero aqui, link botão. Vamos ver agora se realmente ele vai manter o botão, manteve o botão. E agora é um link. Quando eu coloco o mouse, podemos ver aqui no rodapé que ele está apresentando o link. Eu estou neste link, agora eu estarei em outro. Vamos abrir um link só para testar agora. Então, aqui vou no primeiro e vou clicar aqui em comprar. Então, ele vai abrir o link. Então, ele abriu aqui o link que está no banco de dados. Se viermos ver, no banco de dados está este link, e este link que está sendo apresentado mesmo no rodapé. A parte de carregar as informações conforme no banco de dados já está implementado. No entanto, ainda temos uma coluna, por exemplo, aqui, esta coluna em relação à situação. Se tiver ativo, quer dizer 1, então deve ser apresentado. Agora, quando for 2, que é inativo, não deve ser apresentado. Isso foi implementado aqui na nossa query. Situação deve ser igual a 1. Vamos ver, eu alterei agora o último para 2, então somente tem 3 ativo. Vou atualizar, ele trouxe somente o primeiro, segundo e o terceiro. E o quarto ele não possui, por quê? Ele está inativo. Também temos em relação à ordem, qual deve ser em primeiro, segundo, terceiro, e temos para isso a coluna chamada ordem, é esta coluna aqui. Então, eu posso estar alterando. Eu quero que o primeiro seja terceiro e o terceiro seja primeiro. Vamos ver se realmente vai acontecer isso. Vou atualizar aqui. Então, primeiro aqui está o 3 e agora eu vou aqui no terceiro
e no terceiro está o primeiro. Está correto, está carregando de forma correta em relação à ordem. Isso porque na nossa query está order by, ordene pela coluna ordem da forma ASCII, ASCII crescente. E para alterar a ordem, vocês podem estar utilizando como base o tutorial arrastar e soltar. Inclusive, eu vou pausar o tutorial e vou implementar e vou disponibilizar para download. Quando vocês baixarem o código-fonte deste tutorial, já vai ter o drag and drop para alterar a ordem dos slide. Portanto, como falei, iria implementar. Então, aqui eu criei o diretório alterar ordem, drag and drop. Quando vocês baixarem o código-fonte, já vai ter esses arquivos. Então, eu vou abrir agora no navegador. Então, vai ser aula alterar ordem. Eu já estou aqui no localhost. Vou colocar barra, vai ser a aula barra e o diretório alterar ordem, que seria este diretório. Então, vamos ver como ele vai ficar. Vai ficar desta maneira. Atualmente, temos esta ordem, 3, 2, 1. Vamos visualizar. Então, esta ordem, 3, 2, 1. Eu quero retornar para a ordem que estava. O slide 1 em primeiro, o slide 2 em segundo e o slide 3 em terceiro e o quarto em quarto. Vamos ver se ele realmente alterou. Eu somente arrastei lá. Vamos ver, alterou 1, 2, 3 e 4. Portanto, nesse tutorial, além de implementarmos a parte do carrossel para trazer as informações do banco de dados, o carrossel ser preenchido com informações do banco de dados, também está sendo disponibilizado para download a parte do arrastar e soltar para alterar a ordem dos slides. Eu vou colocar o slide 1 em último, alterado com sucesso, vamos ver. O primeiro está em último? Sim, o primeiro está em último. Simplesmente arrastando aqui eu altero a ordem. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal. E também não esqueça de compartilhar, porque isso ajuda bastante a divulgar o canal e manter ele no ar com novos conteúdos. E aguardo você no próximo tutorial.